chamado, virar do outro lado e fingir que não sei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar do outro lado e fingir que não sei. É como a chuva que lava, como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Nós estamos na nossa Escola da Fé, hoje com o tema O Projeto de Deus para a Humanização da Sociedade, ainda nessa perspectiva de reflexão no livro do Deuteronômio. Como se trata este vídeo de uma gravação, que depois será postada, eu gostaria que, se houver alguma pergunta que eu venha responder depois, pode deixar nos comentários, os quais serão respondidos por mim depois, tá bom? Então, fiquem à vontade para fazer as perguntas, colocando nos comentários. Hoje nós vamos concentrar o nosso olhar em alguns aspectos do livro do Deuteronômio, que está entre os capítulos 12 ao capítulo 26. Qual a importância destes capítulos, do 12 ao 26? Do capítulo 12 ao capítulo 26, no livro do Deuteronômio, podemos dizer que é a parte central de todo o livro. Esta parte, nós vamos encontrar menção a ela ali no livro do 2º Reis, capítulo 22, versículo 8, que foi no tempo do reinado de Josias, em que este livro foi encontrado no templo do Senhor, lá em Jerusalém. Então, este livro, na realidade, que fala que foi encontrado o livro da lei, trata-se do livro do Deuteronômio. Assim, no caso, os estudiosos da Bíblia são concordes em dizer que se trata do livro do Deuteronômio neste núcleo, do 12 ao 26. Lembrando a caminhada que nós fizemos até agora, né? A primeira live de setembro, do texto, né? Depois, na segunda live, que foi a última que tivemos, falamos um pouco sobre os 10 mandamentos da lei de Deus, toda uma explicação a respeito desses mandamentos. E agora nós vamos refletir a respeito deste projeto de Deus para a humanização da sociedade. Nós vamos pegar alguns pontos que são importantes e que o documento ressalta também. Então, qual a importância destas leis? A quem essas leis se dirigem? O autor do Deuteronômio, ele está olhando de modo particular as pessoas mais vulneráveis da sociedade. Quem são os vulneráveis da sociedade? No caso, os agricultores, os empobrecidos, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, os escravos, os diaristas. Diaristas eram aqueles que trabalhavam por dia, então eles recebiam um salário correspondente ao seu dia, naquele dia trabalhado. Então, a ênfase principal desta parte do Deuteronômio repousa, sobretudo, no aspecto humanitário e a promoção da responsabilidade comunitária em favor dos mais necessitados, cujo fundamento é a própria generosidade de Deus para com o seu povo que os libertou. Então, o povo de Israel
fez uma experiência da generosidade e da gratuidade de Deus. Então, como pessoas, membros do povo de Deus, e que eram chamados a ser sinais de bênção, eles também deveriam ser sinais dessa mesma generosidade de Deus, de modo a eliminar toda e qualquer exclusão e pobreza na sociedade entre eles. Então, podemos dizer que o livro ele está propondo este objetivo para a comunidade: a eliminação das diferenças, a eliminação da exclusão, a eliminação de ricos e pobres, ou seja, uma linguagem mais de igualdade e que contemple aqueles que são mais necessitados. Então, há este princípio de defesa, no caso dos inocentes, dos indefesos, como o princípio da fraternidade, para impedir que o povo de Deus passe também por uma situação de vulnerabilidade. Então, uma das coisas que sempre o texto do Deuteronômio vai se lembrar é da necessidade de se agir com amor, com respeito, com caridade, sobretudo para com o estrangeiro, porque o povo de Israel também foi estrangeiro no Egito. De compaixão e misericórdia para com o escravo, porque o povo de Israel também foi escravo. De compaixão e misericórdia para com os pobres, porque também o povo de Israel foi um povo pobre. Então, há uma preocupação com a transformação socioeconômica, visando a igualdade de direitos. Lembrando que o livro foi escrito mais ou menos entre os séculos 8 e 7 a.C., e o autor ele estava de olho nessa situação de seu tempo, que podemos dizer que, por incrível que pareça, não é muito diferente de hoje, não é? Havia uma grande exclusão, marginalização, empobrecimento, sintomas de toda uma exploração econômica visando a concentração de bens e de riquezas nas mãos de uma minoria, explorando o comércio do excedente dos produtos e animais, e a cobrança dos mais diversos tipos de impostos. Então, todas essas cobranças de impostos, ao invés de visar a melhoria da qualidade de vida, sobretudo dos mais necessitados, visava somente o interesse dos poderosos, de aumentar mais os seus bens e explorando aqueles que eram mais necessitados, aqueles que estavam numa condição mais vulnerável. Então havia aí este entendimento de justiça, que é igualdade de direitos para todos, e que é uma exigência ética e comunitária de todo o povo de Israel. E no caso, a injustiça, que está em clara oposição, seria o abuso do poder. O abuso na esfera individual e na esfera estrutural. E aí nós percebemos, a partir de todo esse olhar para a vida, de toda esta reflexão, que há uma teologia que nasce da própria vida, em que se entende que todo atentado contra a vida humana diz respeito a um pecado que atinge diretamente a Deus. E aí, claro, nós vamos entender que nós somos preciosos aos olhos de Deus. Deus nos ama profundamente, nós somos filhos dele, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, fazer mal a um ser humano, principalmente a uma pessoa fraca, vulnerável, uma pessoa indefesa, desprovida da capacidade de se defender sozinha, ofende o próprio Deus, ofende diretamente a Deus. Por isso, o capítulo 15 do livro do Deuteronômio vai falar da remissão das dívidas. A remissão das dívidas acontecia a cada 7 anos. Então, a cada 7 anos era proclamada esta remissão. Então, as dívidas, havia o perdão das dívidas, os escravos eram libertos, e era uma lei destinada sobretudo às pessoas ricas, proprietárias de terras, e que muitas vezes se valiam de sua posição para aumentar suas riquezas. Então, visando esse olhar contra esse tipo de exploração
é que esta lei foi criada, que esta lei nasceu no meio do povo de Deus. Os objetivos das leis de Israel eram, acima de tudo, eliminar a pobreza, a desigualdade, mas também em lembrar que o povo de Israel era um sinal da bênção de Deus, porque assim como Deus é o verdadeiro proprietário da terra, e por causa dele a terra é bendita, e ele deu esta terra em herança a Israel, então o povo se converte num sinal de bênção quando eles agem com a mesma generosidade com que Deus agiu para com eles. E aqui nós entendemos uma catequese muito bonita para nós cristãos. Quantas vezes nós, padres, ou mesmo os diáconos também, somos chamados para ir às casas, abençoar a casa das pessoas, exceto neste tempo de pandemia que está um pouco complicado. Mas quantas vezes somos chamados para abençoar o ambiente de trabalho, abençoar a casa, abençoar qualquer outra realidade, né? um outro espaço. E às vezes a gente pensa que a bênção é uma coisa mágica para afastar mal-olhado, afastar agouros. Não é isso, não. Quando a gente pede a bênção de Deus para a nossa vida, a gente está se comprometendo também em ser um sinal de bênção para a vida do outro. Ou seja, se eu peço a bênção de Deus para o meu trabalho tem que ser o espaço da ética, da verdade, da justiça. E ao mesmo tempo que eu peço a bênção de Deus para que as coisas que eu faço corram bem, eu também me comprometo a ser um sinal da bênção de Deus no mundo, pelas minhas atitudes, pelo meu posicionamento ético diante da vida. Não adianta nada a gente pedir a bênção como se fosse uma coisa supersticiosa e querer fazer as coisas do nosso jeito, passando por cima das pessoas, às vezes sendo injusto, agindo com maldade em relação aos outros. Não tem valor nenhum diante de Deus. Nenhum. E às vezes o que era para se tornar uma bênção se torna uma maldição. Não porque Deus vai amaldiçoar, mas porque as nossas más escolhas nos levam a isso. Ok? Muito bem. Então, a pessoa que vive na abundância de bens materiais precisa ter respeito por Deus, respeitando a dignidade daqueles que vivem na precariedade. E aqui, novamente, o texto nos traz a perspectiva da partilha. Tem um dos nossos santos da igreja, que é São João Crisóstomo, que até era chamado de boca de ouro, porque o que ele tinha que falar, ele falava mesmo. E ele dizia que aquilo que sobra nos nossos guarda-roupas é o que falta no guarda-roupa dos pobres. Aquela roupa que está lá há muito tempo que a gente não usa, é o que está faltando no guarda-roupa de um pobre. Aquilo que está demais na nossa casa é o que está faltando na casa de uma pessoa necessitada. Então, quando a gente dá daquilo que nós temos, daquilo que está sobrando do nosso excedente a uma pessoa necessitada, nós não estamos fazendo caridade, nós estamos cumprindo com a justiça. É diferente. A caridade é partilhar daquilo que é nosso. Sentir um pouco a nossa falta, a falta de alguma coisa que é nossa. Partilhar daquilo que é próprio, meu. Às vezes até aquilo que tem muito valor. Para ajudar uma pessoa em vista de um bem maior. Então a caridade também às vezes passa por uma renúncia, certo? O povo israelita deve dar generosamente aos pobres, assim como Deus, com a mesma generosidade, deu a eles a terra para seu sustento. No versículo 19 do capítulo 15, nós vamos encontrar a justiça compreendida em 3 grandes nãos. Quais são os 3 grandes nãos? O não ao deturpar o direito, ou seja, manipular o direito para conquistar coisas pessoais, não discriminar as pessoas, não é? Ou seja, a discriminação não entra no conceito de justiça. E aí, novamente, todos somos iguais. Independente da condição social, da condição racial, todos somos iguais diante de Deus.
Diante de Deus não há espaço para discriminação de pessoas. E não aceitar suborno. Pesado, né? Ou seja, essas três negações pelas quais a justiça se expressa também mostram o caráter de Deus. E o caráter de Deus é um caráter imparcial. Deus é justo para com todos. Deus não tem preferidos, Deus não tem queridinhos, Deus não tem aqueles que Ele protege só para Ele, não. Deus é justo para com todos. E da justiça de Deus ninguém escapa. Mas Deus é amoroso, lembremos disso. Não é uma justiça simplesmente retributiva, mas Deus é acima de tudo amoroso. Porém, Deus é justo. A justiça não exclui o amor, mas o amor também não exclui a justiça. A misericórdia não exclui a justiça. Lembrando, misericórdia e justiça caminham juntas. Uma justiça sem misericórdia é vingança. E uma misericórdia sem justiça vira conivência. Precisamos ter isso muito claro para a nossa vida. Então, a justiça e o direito também é a fundamentação de toda a vocação profética. Todos os profetas exercitaram todo o seu exercício profético em cima da justiça e do direito. Eles sempre buscaram isso como metas de sua vida, defendendo a aliança, defendendo a justiça. No capítulo 19, versículo 14, de modo particular, haverá uma proibição dos proprietários de terra de aumentarem o tamanho de suas propriedades explorando a terra dada aos pobres. Então as terras eram demarcadas por alguns marcos. E ali há uma proibição explícita de você pegar o marco da sua terra e avançar na terra do outro como forma de, aos poucos, ir tomando posse da propriedade que é do outro. Uma clara proibição no livro do Deuteronômio em relação a isso, porque era muito comum fazer isso naqueles tempos. Agora, olhando para a nossa realidade, se a maior crítica contra o latifúndio se encontra, sobretudo, não só no livro do Deuteronômio, mas também no profeta Isaías, e na atualidade, uma das maiores crises que nós temos em nosso país se relaciona ao problema da terra, que é destinada à cultura agrária, qual deveria ser a nossa posição como cristãos hoje? Qual deveria ser a nossa posição? Qual o nosso posicionamento diante das pessoas necessitadas, sobretudo, de terra para construir, terra para morar, terra para plantar? Qual seria o nosso posicionamento hoje? Fica para a nossa reflexão. O capítulo 20, nós vamos encontrar tanto no capítulo 20, versículo 19, quanto no capítulo 22, versículo do 6 ao 7, uma espiritualidade de caráter mais ecológico, onde nós percebemos a proibição de se cortar as árvores frutíferas e de se construir torres de assalto, como faziam os assírios. E também o respeito aos animais, né? Quando alguém encontrava um ninho com passarinhos, ali o livro, no capítulo 22, do versículo do 6 ao 7, diz que deveria deixar a mãe ir embora e aí poderia se levar os ovos e os filhotes, se tivesse filhotes, para si. Mas a mãe deveria ficar livre, porque, no caso, em respeito à natureza, no caso, a mãe é aquela que perpetua a vida. Mas os passarinhos, no caso, poderiam levar para si, ou então os ovos, era permitido levar. O capítulo 23, com os versículos 25 e 26, vai falar a respeito da pobreza, da urgência da fome, como que se relaciona a religião e a pobreza. Então, eu vou ler para vocês este capítulo, esse versículo, que tem um paralelo muito interessante com o Novo Testamento. Vocês vão entender.
capítulo 23, do 25 ao 26, aqui. Quando entrares na vinha do teu próximo, poderás comer à vontade até ficar saciado, mas nada carregue em teu cesto. Quando entrares na plantação do teu próximo, poderás colher as espigas com a mão, mas não passes a foice na plantação do teu próximo. A proibição de se usar foice para passar na plantação das outras pessoas. Por quê? Como forma de tirar proveito do outro. Esta lei, na realidade, visava o direito aos pobres, à alimentação. Se estivessem passando na rua, tivesse uma colheita de alguma coisa, uma plantação de alguma coisa, eles tinham o direito, sim, de ir ali naquela plantação e comer para saciar a sua fome naquele momento. Só que ele não podia tirar para levar mais do que aquilo que era para o seu próprio sustento. Então, havia esta lei. E aí nós vamos entender, por exemplo, que lá no Evangelho de Mateus 12, do 1 ao 8, vamos lá, Mateus 12, 1 ao 8, vamos caçar aqui. Capítulo 12, do versículo do 1 ao 8. Vocês lembram da história das espigas arrancadas em dia de sábado? Quando Jesus passa com seus discípulos numa plantação e, no caso, eles estavam com fome e sentiram a necessidade de apanhar, arrancar algumas espigas e comê-las. E ali, no caso, aparecem os fariseus questionando Jesus, como é que eles fazem trabalho em dia de sábado. Então, Jesus questiona isso, não é? Ou seja, o questionamento também repousa que muitas pessoas falam que Jesus ele relativizou a lei. Na realidade, Jesus não relativizou a lei. E Jesus não estava sendo desobediente à lei. Na realidade, Jesus ele estava dando à lei o verdadeiro lugar que era dela. Porque com tanto legalismo, os fariseus construíram uma outra forma de se entender a lei. Então, na realidade, eles estavam saciando a sua fome. E eles não estavam pecando contra o sábado, não estavam sendo desobedientes à lei, muito pelo contrário, eles estavam sendo obedientes. Porque Deus, acima de tudo, é misericórdia, Deus é amor, Deus é compaixão. Então, aqui fala também a respeito da urgência da fome. Não é possível até mesmo falar de Deus para pessoas que estão com estômagos vazios. Então, eis aí também a nossa missão como cristão de promover a justiça, também levando alimento aos famintos. Louvo e bendigo a Deus pela nossa comunidade paroquial que esse mês conseguiu, com alguns sacrifícios e correrias, formar as cestas básicas para a nossa comunidade. Porque vocês veem que é difícil. Agora imaginem, queridos, se para nós foi difícil formar essas cestas, muito mais difícil é para os nossos irmãos que às vezes não contam com outro recurso, senão a cesta básica que nós damos a eles. Então, olha aí a necessidade de se olhar para Deus e, a partir de Deus, olhar para esta necessidade de sofrimento. Ou seja, a gente precisa olhar esta realidade com misericórdia, com amor, com cuidado. E o capítulo 24, dos versículos 14 ao 15, traz uma clara proibição de se explorar o trabalhador. Era muito comum explorar as pessoas que trabalhavam. Então, aqui há uma lei de proibição, em que diz respeito àqueles que trabalhavam diariamente para receber o seu salário. Vocês lembram aquela parte do Pai Nosso que Jesus nos ensina a rezar? O pão nosso de cada dia nos dai hoje? Aí nós temos duas realidades de caráter teológico. A primeira porque nos lembra que lá no deserto, lá no Êxodo, no livro do Êxodo, o povo de Israel era alimentado com o maná diariamente. Então, por isso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas, também no tempo de Jesus, tinha um significado muito prático também. Porque no tempo de Jesus haviam aqueles que trabalhavam para comer naquele dia.
E se naquele dia ele não conseguisse trabalhar, ele também não conseguiria comer, não conseguiria se alimentar. Porque muitas pessoas não tinham condições de estocar comida. Não tinham condições, não tinham lugar, às vezes, para guardar. Então, muitos trabalhavam para comer naquele dia. E o dia que eles não conseguiam trabalhar, eles também não conseguiam comer. Por isso, nesta parte, o livro do Deuteronômio é extremamente taxativo, de não ficar com o salário do seu empregado até o dia seguinte. Ou seja, se é aquele dia que ele trabalhou para receber, ele tem que ser pago aquele dia antes do sol se pôr. Como também a túnica do pobre. Se foi tirado o manto, a túnica do pobre, deve ser devolvida antes do pôr do sol, porque este pobre pode clamar a Deus, que é o justo juiz, e aquela pessoa pode ficar em pecado, e Deus vai tirar contas com aquela pessoa. Olha que coisa bonita, que coisa interessante, gente. É muito lindo isso, não é? Não vejo nesse caso Deus como vingativo, não, mas como justo. Porque Deus olha para os pobres, para os necessitados. Como deveria ser o nosso olhar para o pobre? Como deveria ser o nosso olhar para aquele que necessita? Bom, havia uma situação socioeconômica dos israelitas que também era muito vulnerável, delicada. E, sobretudo, essas pessoas estavam arriscadas a serem jogadas cada vez mais a uma extrema pobreza. Esta lei também, ela proíbe a exploração do outro com a simples sede de lucro, como já disse, não é? O povo de Deus que experimentou a opressão deve ser consciente desta realidade para não querer reproduzir com os outros o sofrimento que passou, não é? O salário do trabalhador não deve ser pensado na vantagem do patrão, do empregador, mas deve haver justiça de ambos os lados. A relação de uma pessoa com Deus é decidida pelo seu comportamento em relação àqueles que são mais necessitados, em relação ao pobre. Não adianta nada falar de pobre e não querer ver pobre na frente. Não adianta nada falar de Deus e quando vê um irmão necessitado não estende a mão. Não adianta. E o pecado aqui aparece, sobretudo no livro do Deuteronômio, como que toda a recusa de se viver a solidariedade e a fraternidade. E todo aquele que retém do trabalhador os meios necessários para a sua sobrevivência, produz uma relação de inadequação com o Senhor. Pois, de modo incontestável, ele produz contra si mesmo provas incontestáveis de que está em pecado, ou seja, o empregador agiu de forma violenta contra aquele que é protegido por Deus. Se o patrão não tiver compaixão, poderá até evitar o tribunal terreno, mas continuará em erro com Deus. Para o trabalhador pobre e necessitado, o tribunal de apelação é o próprio Deus. E da justiça terrena, todos nós, com jeitinho brasileiro, podemos escapar. Mas da justiça divina, ninguém escapa. Ninguém escapa da justiça divina. E aqui eu não estou falando dos castigos do inferno, não estou falando dos castigos do purgatório, eu não estou falando disso. Eu não estou falando de maldições, não estou falando nada disso, meus queridos. Mas um dia todos nós vamos nos colocar diante de Deus. E nós seremos julgados no amor. São João da Cruz diz que no entardecer da vida seremos julgados no amor. E vamos ser questionados por Deus quantas vezes nós amamos. Porque quando a gente não ama, nós estamos negando a nossa essência, porque somos imagem e semelhança de Deus. E Deus é amor. E quando nós deixamos de amar, nós estamos negando esta essência que está em nós, que é o próprio Deus. Não amar os necessitados é também dar as costas a Deus. Não é à toa que Jesus também, no Evangelho de Mateus, lá pelo contexto do juízo final, ele vai nos dizer que estive com fome, me deste de comer,
Estive com sede, me deste de beber, era nu e me vestistes, estava preso e me visitastes, estava doente e me visitastes, cuidastes de mim. Deus se identifica com o sofrimento dos mais vulneráveis. Que esse mesmo Deus possa então sensibilizar o nosso coração e não permitir que a gente dê as costas àqueles que necessitam. Muito bem, a minha apresentação deste tema fica por aqui. O livro, aliás, a parte que vai ser destinada à Léxio Divina será Deuteronômio capítulo 8, dos 5, versículos 5 ao 16, repetindo, Deuteronômio 8, versículos 5 ao 16, que será destinado à nossa oração da Léxio Divina desta semana. Frei Demerval, gostaria de dizer alguma coisa? Não? Ok. Então nós vamos encerrando a nossa live, entregando tudo nas mãos do Senhor e pedindo ao Senhor, sobretudo nesses tempos de pandemia, que Ele nos ajude enquanto igreja, nos ilumine com a sua palavra. Quais os modos que hoje nós devemos viver a nossa fidelidade a Ele, sobretudo estendendo a mão àqueles que mais necessitam. Deus seja louvado, porque nesse tempo de pandemia a caridade não se extingue. Deus seja louvado. Quantas pessoas se ajudaram, quanto que a nossa comunidade paroquial também estendeu a mão às pessoas necessitadas. Deus seja louvado. Vamos rezar por essas pessoas, rezar por esses necessitados, rezar por aqueles tantos outros necessitados, aqueles que estão nos hospitais. Que Deus olhe com o seu amor, com a sua bondade, com a sua misericórdia, possa nos envolver todos com o seu amor e nos ajude a superar este momento. Que a gente consiga viver este momento com entrega verdadeira nas mãos dele, fazendo deste momento um aprendizado, sobretudo para olhar aqueles que estão à nossa volta, aqueles que mais necessitam. E pensando nesses irmãos, vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Maria Santíssima é nossa mãe. Ela educou Jesus nas leis do seu povo. É aquela que também lança para nós um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão. Maria também é mãe dos pobres, mãe dos cativos, mãe dos necessitados. Estamos em pleno novenário de Nossa Senhora das Mercês. Vamos pedir a ela também que ela olhe por toda esta situação de catividade que está no nosso mundo, na nossa sociedade, que ela possa interceder a Jesus, junto a Jesus, para que muitas correntes sejam quebradas na vida de tantas pessoas, em tantos contextos de sofrimento e de injustiça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Mercês, rogai por nós. São Pedro Nolasco, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de A nós. intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E vamos cantar para Nossa Senhora, nossa Mãe, pedindo também sua proteção, sua intercessão. Maria, Senhora das Mercês, celestial libertadora dos cristãos, volvei para nós teus olhos amorosos, és nossa
nossa mãe, somos todos irmãos. Santa Mãe das Mercês, doce Rainha, te pedimos com fervor, aos mercedários com carinho, derrama teu santo amor. Aos mercedários com carinho, derrama teu santo amor. Nossa és, ó Mãe Imaculada, esperança do povo cristão, nós confiantes te ofertamos o nosso ser, nossa vida e coração. Santa Mãe das Mercês, doce Rainha, te pedimos com fervor, aos mercedários com carinho, derrama teu santo amor. Aos mercedários com carinho, derrama teu santo amor. Uma boa noite, bom descanso a todos.